E a gente vai conversar hoje exatamente sobre qual é o trabalho que a Bcrypto faz para nós que estamos querendo ver o mercado avançar. Seja bem-vindo a mais um episódio do Contos do Cripto. Aqui você já sabe, a gente fala de economia, blockchain e criptoativos. E hoje a gente tem uma conversa muito legal com o Bernardo, com o sobrenome difícil, Bernardo Surur. O Bernardo, ele é gestor de governança, tem mais de 15 anos de experiência com o mercado financeiro, já passou em empresas diversas, indo da B3 até o mercado Bitcoin, mas a gente chamou hoje ele aqui porque ele é o CEO da Bcrypto, Associação Brasileira de Criptoativos. E a gente vai conversar hoje exatamente sobre qual é o trabalho que a Bcrypto faz para nós que estamos querendo ver o mercado avançar. A gente tem perguntas pesadas para ele hoje aqui, então a gente vai botar o Bernardo de canto aqui e tirar. Vamos perguntar de aliados, vamos perguntar de inimigos. Então, fica com a gente até o final que vai valer o seu tempo, porque a gente vai falar dessa relação entre o governo e as instituições reguladoras e as empresas da criptoeconomia. Eu sou o Kenneth Correia, estou sempre aqui nos programas com o Estevão e eu sou o responsável de BI aqui do canal. Então eu estou fazendo essa entrada porque eu sempre acompanho as nossas estatísticas aqui e eu descobri que mais de 90% das pessoas que estão ouvindo os nossos programas, você que está aqui com a gente está feliz de você estar acompanhando, mas não estão inscritos no nosso canal, não nos seguem no Spotify. Então aproveita agora, já clica no botãozinho de seguir, marca para se inscrever no nosso canal no YouTube e não esquece de ativar o sino para receber as notificações de novos programas. Bom, então eu sou o Estevão Riso, host aqui do episódio, empolgadíssimo com a economia de blockchain e criptomoedas, e eu quero começar perguntando para o Bernardo, óbvio, a pergunta que tem que ser feita, né? O que é a Bcrypto? Qual que é a missão que vocês têm aí para ajudar, para alavancar esse mercado? E quem são os atuais associados e quem que não é ainda e que deveria ser associado da Bcrypto? Meu amigo, que excelente pergunta. Vamos começar logo de chapa. Só que eu preciso falar, você treinou o nome e no final você falou Associação Brasileira de Criptoativos. Aí, ó. Treinou é de criptoeconomia. E isso resume muito quem são nossos associados. Quem deveria estar aqui com nossos associados? Toda a criptoeconomia brasileira, toda a criptoeconomia tem que estar aqui conosco, deve estar representado. Hoje a associação, nós temos 35 membros, 35 grupos econômicos importantíssimos que estão construindo a criptoeconomia no Brasil. Nós estamos falando de exchange, estamos falando de tokenizadores, estamos falando de prestadores de serviço, também estamos falando de bancos, instituições financeiras, estamos falando de pessoas que realmente estão construindo a criptoeconomia aqui no Brasil. E o melhor, da forma correta, da forma saudável, trazendo segurança para todo mundo, trazendo eficiência para as pessoas, trazendo a inclusão e a democratização de acessos aqui a todos os ativos. E aí complementando a pergunta, né? Hoje, né, olhando a Bcrypto, né, como nós estamos. Hoje a nossa missão principal, né, principalmente quando a gente olha aqui, a nossa missão é bem simples e única. Nossa missão aqui é como uma associação do mercado, como representante do mercado, é de fato trazer organização e desenvolvimento para a criptoeconomia do país. Essa que é a nossa função e a gente está a fundo nessa função e não vai parar nessa missão. Vamos conseguir alcançar a nossa missão. Excelente, muito legal essa ideia do espectro todo, incluindo até os bancos, né? E quando a gente falou da missão, mas eu queria entender assim, o que são, de todo esse universo de coisas que a gente tem que arrumar para a criptoeconomia avançar, quais são as principais brigas do dia a dia de vocês? E qual é o trabalho do dia a dia? O que o Bernardo faz todos os dias lá na Bcrypto, o time da Bcrypto? Mas assim, é isso. O que vocês estão batendo de frente hoje? Excelente. Assim, primeiro de tudo, né? Hoje a Bcrypto ela tem uma estrutura, né? A gente tem uma estrutura que tem uns diretores, então hoje nós temos uma mesa com 3 diretores, eu sou o CEO, né, diretor-presidente, né, temos outros 2 diretores, um diretor de autorregulação, isso já explica por si só uma das nossas funções, uma das nossas missões.
temos um diretor também de relações institucionais, temos uma gerente jurídica, hoje a Diana Miranda, que ela representa toda a parte operacional da associação, e sim, a associação tem muito trabalho operacional a ser realizado, tem muito alinhamento que precisa ser feito. Então hoje, quando você fala assim, qual que é o dia a dia da associação? Nós dividimos em 3 grandes grupos, né, o que nós fazemos. O primeiro grupo, nós discutimos e falamos sobre informações de políticas, seja públicas, estamos falando de lei, estamos falando de regulação, estamos falando de interação com o poder público, seja privados, aqui nossa autorregulação, nossos trabalhos com o mercado. Um segundo pilar, um segundo trabalho muito forte é prover dados e informações do setor, informações fidedignas, informações exatas sobre o setor e para onde ele está caminhando. Isso vai nos dar toda a necessidade, o instrumento justamente que exige para completar a necessidade que temos hoje no mercado, que é trazer informações sobre quais são os operadores, quem opera aqui, como é que opera, para onde o mercado brasileiro está indo, quanto é importante a criptoeconomia no Brasil. E o terceiro pilar, que para mim eu sou completamente apaixonado, e para mim é o grande pilar da associação, cultura e educação. Não adianta nada a gente falar sobre política pública, política privada, falar sobre dados, informações do setor, informações dos nossos associados, informações do mercado, números, estudos, se a gente não falar sobre educação, sobre cultura e como é que a criptoeconomia entra na vida das pessoas de uma forma simples, onde todo mundo entenda e saiba o que fazer. Então esse é o dia a dia da associação. O dia a dia da associação é dialogar tanto com a sociedade, dialogar com o poder público, dialogar com o poder privado, com as empresas, a melhor solução para que a gente construa a criptoeconomia no Brasil de forma segura e saudável. Bernardo, é legal que você falou nesse ponto com 2 apaixonados pelo mesmo tema. Eu e o Kennedy somos professores, treinadores, palestrantes, os 2 aqui, né? E o que eu acho interessante eu tive até um caso esses dias que eu fui dar uma palestra numa agência, e aí eu cheguei num time de criativos da agência e todo mundo odiava NFT. E aí eu falei, mas vocês odeiam por quê? E aí eles só odiavam porque eles não entendiam. Aí eu falei, olha, imagina que agora um criador digital pode ser dono, proprietário da arte que ele criou, ser remunerado. Aí eles, então é isso? Então, você vê, né, como que a educação pode desmistificar. Eu lembro que outra ignorância que eu vi esses dias, alguém falando de CBDC. Não, porque com a CBDC agora o governo vai poder controlar a maneira que a gente usa o nosso dinheiro. Eu falo, cara, primeiro, o real digital é interbancário, a gente nem está falando de real tokenizado ainda. Então, isso prova como a educação, que é o que você falou, é importante, né? Os erros vêm de não entender, né? O erro vem da falta de educação mesmo. Então, que legal que vocês fazem esse trabalho. E aí por aí você tira, né? Se a gente está falando de uma questão, às vezes, que é tecnicamente muito elevada, imagina que no Brasil nós temos uma população que carece muito também de educação financeira, de educação sobre mercado financeiro, de educação sobre mercado de capitais, e se carece nesses pontos, naturalmente também vai carecer de cripto. Imagina, inserir nesse cenário todo mais uma informação sobre uma nova tecnologia, sobre uma nova forma de transacionar, sobre uma nova forma de pagar, sobre um novo tipo de ativo, sobre um tipo de moeda, chamado Bitcoin ou stablecoin. Então são muitos conceitos, são muitos trabalhos que às vezes a gente precisa tangibilizar isso para as pessoas entenderem, né? Vale lembrar que assim, o maior potencial da criptoeconomia no Brasil é a inclusão. Hoje nós temos um mercado financeiro extremamente fechado, um mercado de capitais mais restrito ainda. Qual que é a possibilidade que temos dessa abertura desses mercados? Aqui a possibilidade é utilizar a criptoeconomia para fazer essa inclusão. A criptoeconomia ela permite fracionar todos os valores, seus ativos, como você mesmo colocou, NFT, trazendo ali royalties para quem antes não recebia. Então, agora a gente tem uma nova forma de economia, a gente tem uma nova forma de fazer isso. E fazendo isso, a gente tem que levar, obviamente, levar tecnologia, levar um serviço, mas tem que explicar como utiliza, tem que explicar como fazer. Então, por isso, a educação é fator fundamental em qualquer sociedade, e no Brasil não poderia ser diferente.
já que a gente está falando de um país que também temos aqui grandes deficiências nesse termo também. Então, é um pilar principal, um pilar que eu sou apaixonado, eu amo falar e adoro todas as nossas iniciativas educacionais, que em breve vai estar aberto também às pessoas da sociedade, a todos que quiserem entrar, vai ter lá no nosso site, vai ter lá um curso e trabalhos que a gente vai fazer de forma conjunta. Legal demais, hein, Bernardo? E eu e o Estevão, como ele comentou, somos professores e a gente sempre atuou com novas tecnologias, com inovação de maneira geral. E o que ficou muito claro, cara, é que por mais que a tecnologia seja incrível, traga uma nova camada e novas possibilidades, as pessoas têm medo do novo, né? E a educação também ajuda a trilhar, para quebrar um pouco dessas barreiras aí das pessoas. Mas, Bernardo, eu queria te perguntar sobre pautas, cara. Eu queria entender o seguinte: como é que tá o andamento aí do marco legal, cara, de criptomoedas? Teve o decreto aí agora em junho que foi assinado, acho que era um ponto de expectativa também. Como é que dá uma atualizada para a gente aí para esse segundo semestre? Em termos de quando a gente olha o ambiente regulatório brasileiro, né? Esse termo é um termo bonito da gente utilizar, né? Quando a gente observa o ambiente regulatório brasileiro, nós estamos falando de uma constante evolução. E aqui eu gosto de falar, eu gosto de fazer isso, porque normalmente nós temos uma síndrome, né, um síndrome ali muito levado, falar, o Brasil está sempre atrás, o Brasil está sempre atrás. Nesse tema, não. Síndrome de vira-lata, né? A famosa síndrome de vira-lata. Nesse tema, não. Nesse tema a gente está dianteira. A gente já tem uma lei de fato que já está em vigor, que fala sobre a criptoeconomia, delimita o espaço, uma lei principiológica. A nossa lei, ela não precisa ter 450 páginas como a lei europeia, que muitas vezes até me assusta um pouco quando eu vejo uma quantidade de páginas de uma lei desse sentido. Eu fico um pouco preocupado e falo assim, será que eles não estão trazendo segurança demais e, por outro lado, tirando o poder da inovação? Não, a nossa lei é uma lei bem equilibrada, uma lei principiológica, da qual ele traz ali as competências de quem vai ser o órgão regulador. E aí nós temos, sim, de fato, aqui o Poder Executivo trabalhando de forma fenomenal, publicando antes da entrada do vigor da lei, entrando aqui, indicando quem é esses órgãos reguladores, deixando muito claro que, olha, para aquilo que for valor mobiliário, CVM, e para aquilo, tudo que não for valor mobiliário, Banco Central. Então nós temos um assunto muito bem direcionado e muito bem tratado. E aí quando a gente olha o horizonte, então, né, o que nós vamos ter aí nos próximos 6 meses? Na verdade, nós temos uma continuação de uma discussão que nós já temos desde o ano passado com órgãos reguladores. Nós temos aqui um processo regulatório que agora ele vai entrar na regulação das empresas. Ou seja, como é que a empresa vai pedir autorização, quais são os requisitos mínimos para ela operar no Brasil, quais são os requisitos mínimos para ela ofertar serviços e produtos, para que ela pode fazer isso. E o melhor, a população agora, quando for estabelecido esse processo, ela tem a quem recorrer. O que eu quero dizer com isso? Se uma empresa ela opera no mercado de forma irregular, antes a pessoa tinha que recorrer à justiça. Não. Agora temos um órgão regulador olhando, um órgão regulador que vai cuidar disso. E se as empresas pisarem fora da linha, elas serão atuadas. Elas serão, muitas vezes, até sancionadas. Então, de fato, a gente tem um ambiente regulatório que caminha para esses próximos 6 meses em passos largos com a segurança jurídica no Brasil maravilhosa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer mais empregos, isso quer dizer mais empresas, isso quer dizer maior segurança jurídica, isso quer dizer maior investimento, e quem sabe isso também não quer dizer colocar Brasil hoje um top 9 do mundo em termos de movimentações, um top 9 do mundo em termos de adoção de cripto. Quem sabe isso não faça a gente partir do top 9 pelo menos para o top 5. Não precisamos ser o primeiro, não, mas ter entre os 5 primeiros, pelo menos, seria incrível. Sensacional, hein, Bernardo? E, cara, uma outra coisa que eu vi é que recentemente o Itaú se associou aí na AB Cripto. E aí, assim, eu queria te perguntar que tipo de recado que você entende que a maior instituição financeira do mercado tradicional brasileiro se associando à AB Cripto, o que isso diz para o mercado, cara? Qual que é o recado que passa? Meu amigo, e aí é um ponto muito interessante, porque a gente está falando o seguinte, não está falando só de uma das maiores instituições brasileiras, a gente está falando de uma das maiores instituições do mundo, altamente tradicional e altamente inovadora também, a gente precisa lembrar disso, né? É uma empresa brasileira que tem que trazer muito orgulho
para todos nós, né? E quando a gente está falando da entrada do Itaú, na verdade isso representa um movimento do mercado tradicional entrando no mercado cripto, né? Isso representa justamente essa adoção, essa inclusão, né? A gente sempre viu o mercado cripto como um grande setor a complementar o mercado financeiro tradicional para incluir novas formas de serviço, para trazer eficiência. Então, quando a gente vê o Itaú entrando na associação, e vamos lembrar que nós não temos só Itaú, a gente está falando da Travelex, por exemplo, já associada desde 2020. Né? A gente está falando de uma outra grande associada do mercado, um dos maiores bancos brasileiros também, né? De operações internacionais, que é a K-Invest, o K-Invest Bank, né, o grupo K-Invest, né, que é um dos maiores aí, bancos também voltados, que tem como clientes o mercado financeiro tradicional, como Itaú, Safra, Santander, enfim, todos eles também acabam de ingressar na associação, ingressaram hoje na associação. Estou trazendo até em primeira mão para vocês. Então, assim, nós estamos falando, na verdade, de um ingresso do mercado financeiro tradicional, porque ele enxerga na criptoeconomia justamente essa complementariedade, essa necessidade, esse ponto de que o mercado financeiro, como o João Pedro fala, né, o presidente da CVM, o futuro é verde digital. E digital, a gente está falando de cripto, e verde, a gente está falando de cripto. Não adianta. Então, hoje, a realidade é a criptoeconomia, e isso representa, sim, a entrada dos players tradicionais da Bicrypto. Essa entrada, essa adoção, essa abertura significa uma união de forças para a gente construir a criptoeconomia da forma como precisa ser construída aqui no Brasil. E isso é muito importante. Bernardo, agora eu quero começar a puxar os temas mais delicados. Opa! Eu queria que você comentasse um pouco para a gente de quem hoje que você tem visto, tanto de profissionais do mercado financeiro, políticos, instituições, quem que tem sido aliado do projeto? Quem que são os aliados mais importantes que você tem visto? Aliados. Olha, isso é um ponto importante, né? Porque, primeiro, eu acho que vamos olhar os reguladores primeiro, né? Os reguladores, eles têm sido um grande aliado. Tanto a CVM quanto o Banco Central, de fato, eles têm olhado a criptoeconomia como um grande potencial. Tá aí o caso perfeito que você colocou do Real Digital. Real Digital é uma iniciativa que visa usar blockchain, que visa usar uma nova tecnologia, ali olhando o sistema financeiro do financeiro nacional, mas é uma iniciativa que vai além. É uma iniciativa que ele introduz a criptoeconomia dentro do órgão como uma forma de prover serviços para a população de uma forma geral, para o sistema financeiro. Então, quando a gente está falando aqui sobre os grandes aliados, Banco Central e CVM observam com grande apreço a criptoeconomia no Brasil. Né? Quando a gente parte para o legislativo, também não poderia ser diferente. Nós estamos falando de um projeto de lei que no Brasil foi considerado tempo super rápido, de 7 anos, né, de discussão, de trabalhos, de uma aprovação de uma regra extremamente equilibrada. Recentemente fizemos um evento em Brasília, o Criptorama Brasília, onde nós tivemos ali a presença da senadora Tronic, a presença do senador do Rio, o senador Portinho do Rio, tivemos a presença do deputado Áureo. Enfim, nós temos o legislativo completamente atuante aqui também na criptoeconomia, olhando com um olhar muito positivo para a criptoeconomia. Então, quando nós observamos hoje o cenário, até o cenário, quando a gente olha também o judicial, né, quando a gente olha todos os trabalhos feitos, todos os cursos que estão sendo dados, a proximidade da Bicrypto com toda a esfera judicial também, inclusive a gente já no passado já apoiou operações policiais, apoiou operações do Ministério Público, ajudando no combate a situações erradas que aconteciam no Brasil. Então, de fato, quando a gente observa esse cenário, é um cenário de aliados muito promissores, né, de uma aproximação muito grande. Né? A Receita Federal também não poderia ser diferente. A Receita Federal foi o primeiro a constituir uma regra no Brasil, né, e ele constituiu essa regra muito colaborativa com o mercado, né, que foi a IN 888. Então, quando a gente está falando aqui realmente do poder público, hoje todos são os aliados nesse sentido. Tem sido tratado o tema de forma muito positiva. Bom,
Mas é isso que a gente está falando no Brasil. Então, que nós só temos aliados, então nós não temos ninguém que queira jogar pedra, né? Era a minha próxima Que pergunta. queira Quem fazer. são os opositores? Quem que bate? Não, a gente tem sim opositores, né? A gente tem sim. E opositores são todos aqueles que não querem de fato um mercado organizado, que querem operar na falta de segurança jurídica, né? Então nós temos aqui mais atores aqui no Brasil que de fato falam contra, né, a criptoeconomia, falam contra as bandeiras da qual nós levantamos, e de fato esses atores, né, que estão estabelecidos aqui, outros não estão. Enfim, esse é um cenário da qual a gente atua hoje, mas atua também nossos princípios de forma nossos princípios e valores de forma muito clara e aberta a todos, né? O que nós prezamos aqui, olha, nós queremos sim uma segurança jurídica maior, nós queremos sim regras equilibradas, como por exemplo nós defendemos fortemente a segregação patrimonial. Segregação patrimonial, quem mais interessa são as pessoas, né? Não são as empresas, são as pessoas, né? Explica um pouco mais o que é essa segregação. Perfeito. Segregação patrimonial é bem simples. Ela é uma regra da qual estabelece, da qual a empresa não pode utilizar o dinheiro do cliente para se financiar. Ou seja, a empresa não pode pegar o dinheiro do cliente para fazer o que ela quiser. Que é o que o SEC estava acusando a Binance dos Estados Unidos de ter feito. Um dos processos, né, que foram incluídos nos Estados Unidos em relação à Binance também passa por isso. Então a gente defende essas bandeiras aqui, a gente de fato defende esse trabalho, uma política fiscal aplicável a todos, é outra bandeira, por exemplo, que a gente faz, né? Por que uns eles contribuem, né, com os impostos e outros não, né? Então a gente luta muito pela isonomia. O que seria isonomia? Ou todos ou ninguém, né? Forma seletiva não dá. Então é todos ou ninguém. Então a gente luta muito pela parte de justiça em termos de equidade, né? E eu acho que o ponto principal aqui também, a gente luta por um sistema onde nós temos aqui uma ampla concorrência, né? Onde todos são livres para empreender, onde todos têm uma mesma régua de atuação, né? Por exemplo, hoje muitas empresas elas são penalizadas por fazer propagandas em redes sociais, né, em mecanismos de buscas, elas não conseguem fazer propaganda aqui no Brasil. Isso penaliza o setor, isso penaliza o mercado, isso penaliza aquelas pessoas que estão fazendo uma atividade séria. Então a gente conhece, a gente conhece. A gente tenta às vezes anunciar os vídeos aqui do canal, não dá. E o YouTube só Não dá. Então a nossa bandeira ela é bem clara e explícita a todo mundo. Nós queremos trazer uma segurança jurídica maior, porque nós queremos investimentos mais no setor e nós queremos ter empregos aqui que o setor comece a empregar, porque nós queremos ser mais inclusivos e mais democráticos, porque o Brasil precisa de um sistema financeiro que seja mais eficiente, mais inclusivo e, portanto, mais democrático. Sistema financeiro de mercado de capitais. E aqui a Bcrypto enxerga que a criptoeconomia ele tem total potencial para fazer isso, se a gente colocar todo mundo na mesma régua. Então, respondendo as perguntas, esses são as pessoas que lutam contra, que são naturais, né, num processo como esse. Mas eu tenho certeza que a nossa bandeira e nossos princípios são muito claros e que são todos aqui, pelo menos que lutam pela saúde da criptoeconomia, entendem e veem como necessário também. Me alonguei, mas era isso. Era essa a pergunta. E aí, cara, deixa eu puxar um outro esqueleto de dentro do armário aqui, cara, que eu não posso mencionar o seguinte. Cara, a gente tá aí num razoavelmente longo inverno cripto. Tô falando aqui com relação às cotações, tô falando aqui com relação ao mercado mais desacelerado do ponto de vista de valor mesmo de mercado de negociação. O quanto que você entende que isso atrapalha esse processo, as pautas de AB Cripto, a própria adoção de cripto como um todo, por exemplo, nas instituições mais tradicionais, ou para esse novo investidor pessoa física que podia entrar, ou que entrou lá atrás e agora está perdendo uma grana e tal. Como é que tá? Quanto que o inverno cripto atrapalha e como é que tá a perspectiva para frente aí na tua visão?
Bom, a primeira pergunta que eu preciso fazer realmente é: todos aqui acreditam que nós tivemos o inverno cripto? E aí eu coloco essa pergunta por quê? Porque 2021 foi um ano sensacional em termos de movimentação. Se a gente pegar as estatísticas, aqui eu tenho as estatísticas, nós estamos falando de 70% de movimento acima, né? 236% acima, desculpa. Quando a gente pega 2022, estatísticas atualizadas de movimentação, a diferença de 2021 para 2022 foi de 5% para menos. Então a pergunta que eu faço realmente, né? Nós passamos pelo inverno. Foi um inverno mesmo? Ou foi uma correção natural? Eu acho que o outro ponto que eu trago é: será que o inverno foi em termos de movimentação, de quantidade de clientes, de pessoas operando, ou foi de preço? Porque uma outra estatística que eu chamo muita atenção: sabia que em 2022 nós tivemos 12,6 milhões de brasileiros, CPFs, operando? Uau. Foi superior a 2021. E quando a gente olha 2023 agora, mês passado, batemos recorde de CPFs operando. Estamos falando de 2 milhões de brasileiros operando mês passado. Então, assim, são estatísticas, né, dados, informações que nos faz realmente questionar se o inverno ele foi um inverno de movimentação, se o inverno ele é um inverno de preço, se o inverno é um inverno de escassez, ou não, ou se ele é realmente um reajuste, né, que naturalmente ocorre. Isso é um bom questionamento que a gente sempre coloca, porque a gente observa em 2022 algo que nunca nós tivemos em outros invernos, que foi a quantidade de empresas que tivemos sendo criadas e entrando no mundo cripto. E quando a gente olha o Brasil, olha a quantidade de CNPJs que operaram. Ano passado foram mais de 400 mil CNPJs acumulados operando no Brasil. É muito CNPJ acumulado. Mas nós tivemos, é muito CNPJ. É um aumento de mais de 300% frente ao ano de 2021. Então a gente tem um cenário, né, apesar de que a gente olhar e falar, poxa, realmente, mas passou por dificuldade, o setor passou, teve dificuldade sim, mas nós tivemos um ano de muita estruturação, né? E esse ano de estruturação a gente observa esse ano se repetindo, a gente observa realmente uma movimentação esse ano já alcançando patamares de 2021, segundo estatísticas da própria Receita Federal. Então, de fato, a pergunta que a gente faz é: será que a gente já não passou por esse inverno? Ele não foi um inverno só de preço? Né? Será que a gente está falando de um inverno econômico? Será que a gente está falando de recessão, né, da criptoeconomia? Ou a gente só está falando de reajuste de preço? Eu acho que esse é um dos pontos principais que a gente tem que balancear, né? Separar preço, né, de fato, de valor. Eu acho que a gente precisa separar esses Cara, dois. gostei muito do contraponto, viu, cara? Legal ouvir, assim, uma visão baseada em dados, né? Que dá um ponto de vista diferente pra gente pensar também. Muito legal, cara. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, Bernardo. Queria ouvir um pouco tuas opiniões, cara. Você tá monitorando o radarzinho ligado aí com relação às manifestações mais recentes daí da CVM. Como é que tá sendo? Eu sei que a gente teve novidade hoje, né? Com aquela liberação da renda fixa digital, dessa oferta. E aí, cara, o que você tem visto? Bom, meu amigo, primeiro eu acho que é importante lembrar, né, que a CVM ela vem se posicionando sobre tokenização, principalmente que do tokenização que chama da renda fixa digital, né, são tokens, né, da qual tem ali um retorno sobre eles, né, da qual eles estão lastreados em outro tipo de ativos. Normalmente esses ativos da qual eles são lastreados são recebíveis, né? O que são recebíveis? É bom a gente lembrar o que é recebível. Recebível é o seguinte: é quando uma pessoa vai pagar outra, então a outra pessoa tem a receber, mas o que ela faz? Ela não quer receber daquela pessoa, ela vende aquela dívida, ela vende esse recebimento para outra no mercado, muito comum no mercado financeiro tradicional, né? É o famoso desconto de duplicata, né, que se existia, né? Que muita gente fala. Então, é muito comum. E isso em toda a criptoeconomia com bastante força, porque a criptoeconomia ela consegue deixar esse processo extremamente eficiente e rápido, né? E logo foi criado ali os tokens de renda fixa. Boa parte dos nossos associados tem esses tokens, principalmente as tokenizadoras. E a CVM vem acompanhando aquele de perto, né? E no início desse ano, antes de todo o decreto, antes da lei realmente se consolidar,
ele já publicou entendimento, né, da qual ele falava assim, olha, esses tokens para mim são valores imobiliários, eles têm que ficar sob minha supervisão. Né? Naquela hora deu um rebuliço, deu uma no mercado, trouxe um agito. A Bcrypto aqui, nós nos reunimos, né? Temos uma porta aberta, franca com a CVM, levamos aqui um pleito, explicamos o que funcionava, o que não funcionava, né? E ali ele publicou ali sobre como regulatoriamente agir, né? Ou você vai para o lado de securitizador, ou ele vai para o lado de crowdfunding, com uma adaptação para poder receber as empresas que trabalham com renda fixa. Hoje nós tivemos uma atualização desse entendimento, né? Eu acho isso muito importante. E a atualização, primeiro, que é muito complementar ao que nós tínhamos. Então a CVM escutou o mercado nesse ponto, trouxe bastante apreço ali por essa interpretação, e ela colocou ali flexibilizando o entendimento da regra frente às empresas como elas operam no nosso mercado. Então ela olhou, teve esse olhar de olhar para o mercado e falar assim, poxa, a regra que eu tenho hoje, que eu falei, eu preciso ter uma interpretação para o mercado de forma diferente. Então foi muito, muito positiva esse item, trazendo aqui sobre, hoje, o nome técnico, Ofício Circular SSE número 6, né? Esse que é o ofício, né, da parte do negócio. Mas ele tem uma segunda parte, onde ele aprofunda o entendimento. Eu tenho uma vontade de ler, cara. Esse nome você falou, eu fiquei curti, achei bacana. Você vê, tem um o cara de compliance e regulamentação sabe o nome por extenso. Então a gente tem, então hoje, né, eu acho que tem essa parte do entendimento que foi publicada hoje nesse ofício, muito importante, muito necessária. Você vê aqui, abriu, entendeu realmente, ela aproxima do setor. Mas uma segunda parte, onde ela aprofunda o entendimento sobre o que é valor mobiliário, ele deixa ali um processo da qual ele indica que tem que haver securitização. E isso, por si só, ele traz um entendimento que é meio perigoso. Perigoso em que sentido? Hoje o processo de tokenização ele ajuda justamente por você desintermediar, por você deixar essas pontas mais rápidas, uma com a outra. Se você traz mais um agente para esse processo, você encarece, você perde eficiência, você perde rapidez. E aí a pergunta que faz é, será que o lucro daquele ativo está indo para quem quer comprar ou está se perdendo pelo meio do caminho? Então, aqui eu acho que é um ponto muito importante, né, que eu coloco aqui só como entendimento, é que não deixa muito claro essa questão. E o entendimento, ele deixa um ponto em aberto, que é a possibilidade de entrar mais um intermediário na cadeia, o que é ruim, o que é muito ruim, né, porque aí o intermediário ele vai comer um pedaço do lucro ali que deveria ir para a pessoa, vai deixar a operação mais cara, mais custosa, né? Então, de uma forma geral, esse é o cenário, mas ainda permaneço muito esperançoso por toda a abertura, por todo o trabalho que a CVM vem fazendo de forma exemplar, principalmente na tokenização, e acredito que a gente tem um belo futuro quando nós superarmos esses detalhes mais interpretativos e mais técnicos de como funciona o nosso novíssimo mercado aqui no Brasil, né? Bernardo, que resposta incrível, você conseguiu pegar um negócio super técnico e deixar ele de uma maneira fácil de compreender. E aí, já pegando nessa linha, eu vou para a última pergunta do dia. E eu queria perguntar para você o seguinte, quando a gente pensa, quando você, né, pensa nesse futuro do mercado, você falou um pouco de onde o Brasil está hoje, mas como é que você enxerga a posição do Brasil nesse mercado global de blockchain? E o que você enxerga como a timeline dos principais acontecimentos que a gente deve ver acontecer aqui em breve, nos próximos anos? Então, é um pensamento para o futuro aí, o quanto animado ou você está com esse futuro? Bom, eu perguntar o quanto eu estou animado em relação ao futuro, eu vou falar que eu estou super animado, porque a gente não está andando em espaços largos, a gente está voando em termos de tanto de adoção de cripto, quanto de implantação com cripto, quanto no ambiente regulatório. Então, Bernardo, qual que você vê o futuro de uma forma bem pragmática? Olha, eu vejo um futuro onde não vai ser possível destacar cripto do mercado financeiro e cripto de sua vida de uma forma geral. O que eu quero dizer com isso? Olha, futuramente a transação que você vai fazer no seu banco não vai ser num sistema, vai ser cripto. Tá aí o Real Digital para mostrar isso.
E o real digital temos grandes chances de sair sim ano que vem, né? Temos temos sim um mercado que está olhando real digital e nós temos um órgão regulador que está construindo e está com vontade de construir. Então a gente tem grande chance que ele saia realmente. Talvez não no formato inicialmente, talvez não naquele detalhe, mas eu acredito que a gente vai dar um grande passo aqui sim. A gente vai ter algo bem sólido. Né? A gente, quando você comprar uma ação, a sua ação ela vai ser um token, você vai poder guardar ela em algum lugar. E o melhor, você não vai ter só uma bolsa para poder negociar. Eu acredito que transformando em token, automaticamente você tem N bolsas pelo Brasil, pelo mundo, que você vai poder fazer isso. Então, até peer-to-peer, dependendo do caso. Até peer-to-peer, né? Até peer-to-peer. Então, eu acredito que nós temos um mercado de capitais que vai aderir isso de uma forma muito, muito, muito rápida e muito robusta para isso. Então, e dá para ver as iniciativas da CVM quanto do mercado de capitais digital, né, onde ela aborda isso nos seus laboratórios, onde ela trabalha disso com o mercado. E eu estou vendo um futuro onde, principalmente, que cripto ele sai da esfera privada, ele vai para a esfera pública, ele se interliga com a esfera pública em todos os sentidos. Está aí a rede Blockchain Brasil, que é uma rede do BNDES, feita para dentro dos organismos públicos. Então, isso vai facilitar muito o trabalho e toda a burocracia que hoje temos no serviço público. E eu digo até mais, a gente vai ver cripto no nosso dia a dia quando a gente, por exemplo, for ao médico. Né, quando a gente tiver ali nosso prontuário vai ser uma chave. Agora você vai carregar para cima e para baixo e todas as suas informações vão estar em blockchain. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo uma sociedade que, de fato, interligada com a tecnologia blockchain. E eu vejo isso, claro que não vejo tudo isso completo em 5, 10 anos, mas eu vejo que grande parte desse movimento vai ocorrer aqui nos próximos anos, porque a gente está falando de reguladores utilizando tecnologia, a gente está vendo empresas sendo formadas e novas linhas de serviço sendo criadas, nós vemos os players tradicionais adotando a tecnologia para aumentar a sua eficiência. Então, de fato, eu vejo um cenário muito positivo para o Brasil. E, Bernardo, onde o Brasil você acha que estaria daqui a 5 anos? De forma bem pragmática. Eu acho que se continuar no caminho como está, da forma como a gente está seguindo, a gente tem tudo para estar entre os top 5. Eu faria isso, os top 5. Excelente, Bernardo. Olha, primeiro assim, te agradecer. Eu sei que você é um cara tão concorrido que a gente tá aqui, né, terminando o episódio em cima, porque você já tem outro compromisso na sequência. Então, quero te agradecer muito por ter tomado o tempo para vir aqui, contar um pouco para a galera aqui do canal, desse tanto de novidade que você contou, né? Se você tiver alguma pergunta para o Bernardo, a gente deixou aqui embaixo no link, os links das redes sociais dele, da Bcrypto, o site da Bcrypto, dá uma olhada lá, manda pergunta aqui para a gente também, que a gente vai responder, quem sabe a gente chama o Bernardo de novo para vir aqui conversar com a gente, tirar as dúvidas de vocês. Se você acreditou que esse episódio vai ajudar alguém, ou tem alguma empresa de cripto que você acha que devia estar lá com a Bcrypto e não está ainda, manda esse vídeo para os seus amigos assistirem, né? Não deixa de curtir o vídeo, seguir o canal, ajuda pra caramba o trabalho aqui da gente. E a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.